E olha, como eu disse no início do programa, hoje é o Dia Nacional de Controle da Asma, doença conhecida também como bronquite ou bronquite asmática. Para falar sobre o assunto, eu recebo ao vivo a pneumologista Luísa Dória. O WhatsApp do programa aparece para que você possa interagir. Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora para você enviar as perguntas. Você que tem esse problema, conhece alguém que tem esse problema de saúde ou de repente tem filhos em casa também com esse problema. Bom dia, doutora. Bom Bem-vinda dia. ao programa Sergipe no Ar. Obrigada por sua presença Obrigada aqui. pelo convite. Inicialmente, fala pra gente qual é a causa desse problema da asma, conhecida também como bronquite ou bronquite asmática. A asma é uma doença genética, né? É uma doença de transmissão hereditária. Porém, para que ela ocorra, tem que existir uma interação de exposição ambiental, né? Então, ela é eminentemente alérgica, ela pode não ser alérgica, mas a maior proporção de portadores são alérgicos ou têm uma forma mista da doença e, portanto, a exposição a poeira, ácaros, cheiro forte, Fumaça de pólen, cigarro, fumaça, sim. A fumaça, o cigarro, sim. Inclusive, existe uma relação de quem tem a predisposição e pais fumantes ter uma maior probabilidade de manifestar a asma. Por isso que, geralmente, numa família é comum ter, por exemplo, 2 irmãos com asma. Existe também a causa provocada pela infecção nas vias respiratórias, né? Não. Não? Não. Veja bem, a asma pode ser desencadeada. A asma é uma doença genética. Você traz consigo uma coisa que é chamada de hiperresponsividade, que em contato com a substância, ou com um fator interno ou externo, você desencadeia. A infecção pode desencadear alguém que tenha a predisposição, mas você teve uma infecção e vai ter asma? Não. Você vai sibilar, você vai ter uma bronquite, mas isso não é asma. As crises de falta de ar são os sintomas mais comuns? Sim, sim, eminentemente. A asma é uma doença, ela pode raramente, e aí suscita diagnóstico do profissional, como aparecer só como tosse, mas é uma doença de falta de ar, né? O chamado pianço, que o pessoal do interior chama, chiado no peito, a asma é isso daí. Também tem a característica aquela tosse seca, né? Mesmo, chiado, sensação de opressão no peito também? Sim, as pessoas costumam sim, sentir? sim. Isso é o asmático, né? O asmático, tá? Ele tem chiado no peito, falta de ar, tosse, que pode ser seca ou produtiva, e a sensação de aperto no peito. E lembrando que você pode interagir durante a entrevista, já tem telespectadores interagindo, o WhatsApp aparece na tela para vocês. Lembrem de dizer nome, sobrenome, a cidade ou bairro onde vocês moram. Tem já uma telespectadora aqui interagindo, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui a mensagem ao vivo. Rafaele Nunes, ela diz que tem um vaporizador em casa para melhorar a asma. Esse vaporizador, qual é a função dele? Meio comercial, mas assim, uma das questões que pode desencadear a asma são alterações climáticas. Então, um clima muito seco, ele pode ser um desencadeante da asma. Neste sentido, o vaporizador umidifica, deixando a via aérea menos disponente para o broncoespasmo. Mas, né, assim, se eu uso um ar-condicionado que prática, resseca então, não muito... funciona? Não, se não existir essas condições, não vai adiantar de nada. A asma não tem cura, então quais os tratamentos, então? A asma é uma doença inflamatória crônica, que cada dia mais se estuda e se acredita que você tem que... mesmo porque a asma é uma coisa assim, você tem asma na infância e uma grande proporção desaparece. As mulheres têm uma tendência a ter uma bimodalidade, quer dizer, no fim na menopausa reaparecer, etc. Mas você jamais pode dizer que deixou de ser asmático. E as pesquisas recentes mostram até que se você biopsiar
a mucosa do brônquio de um paciente que não tenha, que não esteja em atividade, mesmo assim você vai encontrar doença inflamatória. Então, se acredita que você deve usar remédio pelo resto da vida, ou pelo menos por um bom tempo da vida. Apesar de a asma ter 300 milhões mundiais de asmáticos, a asma grave, de difícil controle, ela é pequena. Então, as asmas se apresentam eminentemente com crises repetidas 2, 3 vezes por ano, de um ataque de asma, etc. Então, essas pessoas se controlam facilmente com o corticoide inalatório, né, que são os sprays inalatórios. Um grupo precisa de um anticolinérgico e um beta-adrenérgico. Primeiro um beta-adrenérgico, depois um anticolinérgico. Então, essas pessoas, o que é importante que o público saiba é que não pode ser tratado apenas com uma nebulização, como muita gente faz, quando está chiando e para lá. O tratamento da asma é um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório das vias aéreas respiratórias do pulmão, as vias aéreas inferiores, que é como chamado em medicina, é corticoide inalatório. Tem muita gente aqui acompanhando a nossa entrevista, da capital, do interior, muita gente ligando para tirar as dúvidas. E interage aqui com a gente a dona Rita, do município de Nossa Senhora do Socorro, e ela compartilha assim: tem um filho que desenvolveu asma com 12 anos. Hoje ele faz tratamento no hospital universitário e usa 2 bombinhas, mas ele gripa muito fácil. Isso é normal? É preciso distinguir o que o que ela está chamando de gripe são gripes mesmo, né? A gente sabe que a asma é uma doença atópica e, portanto, ela se associa imensamente com rinite. 70% dos asmáticos têm rinite. E ao ter rinite pode ser confundido com gripes. Na realidade, a asma também é muito desencadeada com viroses, ok? Então, tanto é que o asmático deve-se ter uma vacina para influenza, independente da idade. Deve-se vacinar mesmo, né? Para fortalecer o organismo. Agora, precisa rever com o profissional que acompanha, se for a doutora Isabela, que é lá que é uma parceira nossa lá do Hospital Universitário, que ela reveja o fator desencadeante. Se tem poeira em casa, se troca. Sim, olha. E falando sobre poeira, tem telespectadores também interagindo aí do município de Lagarto. Bom dia, obrigado pela audiência de vocês. E quem fala comigo agora é a dona Maria Nícia aí de Lagarto. Ela fala assim: Tamires, eu moro em uma rua que não é calçada, em tempos secos tem muita poeira e agora a rua também vive empoçada, alagada. Então, a contradição aí, poeira, alagamento, chuva, tempo seco, isso tudo também ocasiona, é um motivo para ativar essa crise poeira é eminentemente a poeira doméstica, porque um dos maiores desencadeantes da asma é uma coisa chamada ácaro, né? O dermatofagóide, que é o agentezinho que provoca, que ao inalar, a proteína dele faz uma reação entre o corpo, que é chamada de antígeno-anticorpo. Essa reação é o desencadeante da asma. Então, a preocupação da gente maior é com a poeira doméstica, tá? Inclusive, a gente orienta muitas pessoas não varrerem a casa. Que quando você varre, a poeira já levantou. Então, você tem que passar pano úmido em todo o ambiente. Se for o caso, lavar mesmo, passar uma aguinha, depois enxugar com o pano úmido que tira a poeira e não dispersa a poeira no ambiente. Olha aí a dica, principalmente para quem é asmático. Tem gente também ligada em nossa programação no município de Itabaiana, telespectadoras de Selma Santos. Fala assim: doutora, eu espirro o dia todo. O que vem a ser isso? A alergia ou asma? Bom dia. A asma é uma doença da via aérea inferior, certo? Espirrar chama-se rinite. E como eu acabei de falar, é uma associação muito estreita,
em quem tem asma ter rinite, porque as duas são doenças alérgicas, tá? Inclusive tem um telespectador que pede para a gente diferenciar justamente isso. É justamente o Januário Araújo, de Borda da Mata. Bom dia para todos aí de Borda da Mata, em Canhoba. Alô, município de Canhoba, obrigada pela audiência de vocês. E aí ele pede justamente para diferenciar rinite alérgica de asma. Como que as pessoas podem diferenciar? A rinite é uma doença da via aérea superior. Você vai entupir o nariz, vai espirrar muito, vai ter uma sensação de um catarrinho na garganta. A asma é uma doença da via aérea inferior. Então, ele vai ter aqueles sintomas que você já chamou a atenção. Aperto no peito, tosse, falta de ar, que é eminentemente o chiado no peito, que pode ser até audível. Normalmente, é percebido pelo profissional que ausculta com um aparelho que se chama estetoscópio, onde ele amplifica os sinais. Mas pode ser, dependendo do grau de obstrução desse brônquio, ele pode ser perceptível. Então, isso é bem característico. Agora, volto a dizer, 30% dos pacientes que têm rinite vão ter asma. E 70% dos que têm asma vão ter rinite. Então, existe uma associação essa muito observação, porque é justamente isso que acontece com uma telespectadora que acaba de interagir e ela conta que a filha dela tem rinite e tem asma. Então, uma coisa desencadeia a outra, né? É uma doença alérgica, você pode ter, inclusive, outras manifestações alérgicas, como urticária, atopias cutâneas, angioedemas, pode ter outras formas de alergia. Olha, muitas perguntas, muita interação. Quero agradecer a participação de vocês, também as ligações. Uma pena a gente não poder atender por causa do nosso tempo. Quero agradecer também a doutora Luísa Dória, pneumologista, que falando hoje sobre asma, esses problemas aí ocasionados por circunstâncias ambientais e também genética, nesse Dia Nacional de Controle da Asma. Muito obrigada por sua presença, por suas informações aos nossos telespectadores. Bom dia. Obrigado pelo convite e falar sobre asma, que é um problema de saúde pública mundial, esclarecer a educação para a asma é um dos pontos fundamentais para o controle da asma. Então, obrigado pelo convite e poder ajudar nesse sentido. A gente que agradece por sua ajuda e por sua presença aqui. Bom dia. Bom dia.